Eu acho que ele tá certo no Richard Rios e do pênalti. Do restante, desculpa. Ai, que o Rafinha não falou nada, que o Galera não falou nada. O futebol tá de luto. Que futebol tá de luto, cara? Futebol tá de luto. Que futebol tá de luto, irmão? Porque o São Paulo perdeu? Futebol tá de luto? Me desculpa. Gustavo Soler e Pedro Ramiro. Boa noite, craque. Abraço pra você, pro Ramiro, pro Milios, pra todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Ontem, o pós-jogo foi de uma bizarrice sem tamanho, né? Pra nós que estávamos acompanhando tudo lá perto, né? A justificativa do São Paulo pra não liberar a sala da entrevista coletiva é sem sentido algum, porque eles alegaram reciprocidade. O que não é uma verdade, né? Até porque o Palmeiras disponibiliza a sala de entrevista coletiva para os times visitantes. Existem duas salas. Uma, que é realmente um anexo ali, é um espaço ruim, mas tem a sala que o Palmeiras dá coletiva e o São Paulo utilizou essa sala com o Dorival Júnior quando se classificou na Copa do Brasil. Quando perdeu por 5-0, aí foi usar outra sala. Quando perdeu a final do Paulista por 4-0, aí foi usar a outra sala. Mas o curioso é que o São Paulo, em nenhum momento, publicou nada no dia do 5-0 falando da sala da coletiva. Eles foram depois, isso foi em outubro, eles foram reclamar disso em março. E aí outro ponto, craque, que não bate muito. Eu vi umas fotos hoje da imprensa toda sentada lá em outubro. Foi em outubro isso? Que é uma sala pequena, que não sei o que, papapá, isso mesmo? Assim como a maioria das salas de visitante, a do Corinthians do visitante também não tem microfone pra todo mundo, você tem que sentar no chão porque tem meia dúzia de cadeiras, a própria sala principal do Palmeiras de coletiva. Então a verdade os clubes tratam a imprensa como um lixo. Exatamente. Isso é verdade, vamos falar a verdade, pô. É vocês que estão lá. Eu já fui muito estádio. Eu, durante 30 anos, 20 anos eu fui estádio. E é verdade, ó, poucos clubes tinha a capacidade de dar um copo d'água. Tipo isso. O São Paulo trata bem. Eles dão lanche, eu sei disso, no Morumbi. Isso é verdade. A coletiva de imprensa é no mesmo lugar, isso é verdade então mesmo. É organizado. Mas esse papo de reciprocidade é algo que não existe. Isso daí foi uma invenção de alguém internamente, porque o Palmeiras sempre cedeu espaço. E se você quer usar a coletiva, a sala de coletiva principal do Palmeiras, a única coisa que o Palmeiras fala é: depois do Abel vocês usam. Assim como o São Paulo usou quando se classificou na Copa do Brasil. Então, esse papo de reciprocidade não existe. É claro, a outra sala, realmente, ela é muito ruim, ela nem deveria ser usada e o Palmeiras tem que rever isso. Mas a questão de tudo, craque, é que já estava tudo montado para começar a coletiva do Palmeiras. Foi uma determinação depois da fala do Júlio Casares, então não é reciprocidade. A direção do São Paulo o Palmeiras ia fazer, já estava tudo pronto. Já estava tudo pronto. E aí depois da fala do Júlio Casares, que o São Paulo falou que não ia deixar. Então não era algo que estava montado. Tá, entendi. Não era algo que já estava organizado, que não ia ter. Tudo bem, mas eles tiraram quando já ia começar. Mas o tratamento que é feito pelos assessores, o tratamento que é feito pelos dirigentes dos clubes do futebol brasileiro, dos estádios, é que nós somos lixo. Sim. A verdade é isso. A verdade, eles odeiam a gente. Um beijo pro Quesada, um dos maiores repórteres desse país. E eu pedi pro Quesada para ser parte também do apito final. A verdade, eles odeiam você. Odeiam você. Os clubes, os assessores hoje odeiam. Bate-boca, o Ramiro tava lá, virou uma feira livre de assessor querendo bater boca com o jornalista. Cara, foi um negócio feio. Um monte de tiozinho rico gritando, barbudinho, carinha rosada, enchendo o saco. Foi um negócio tão babaca. É tanta gente que tá em clube que vocês odeiam a imprensa. A verdade é essa. E muitas vezes vem do treinador, vem do presidente, vem do jogador e principalmente dos assessores. Mas quando eles precisam que os caras que eles trabalham, aí eles vêm, né? Aí eles vêm. A imprensa é odiada. A imprensa é odiada pelos clubes. Alguns que têm privilégios. Rede Globo tem privilégio, e aí pela força dela tá tudo bem. Outras também têm. E é odiado. Diretor odeia a gente, os caras odeiam a reportagem, odeia a Rádio Bandeirantes, odeia a Rádio Globo, odeia a CBN, odeia a Band News, odeia. Vocês só pagam um pau pra Globo. Pra Globo vocês vão em tudo. Vocês vão na porra do Boleiragem, vocês vão em apito, vocês vão no Baita Amigo, vocês vão em tudo da Rede Globo. Todo mundo vai. A verdade sempre foi isso há 30 anos. Há 40 anos. Vocês não merecem ter imprensa. Ou a imprensa se junta,
Ou a imprensa se junta pra ver uma coisa diferente do que tá acontecendo, fazer uma reunião, conversar com os caras, tentar fazer, porque tá demais o ódio que vocês têm durante a imprensa. Pô, quando eu jogava, meu irmão, eu dava entrevista pra Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, pra todo mundo, irmão. Pra Rede Globo, pra Bandeirantes, pro SBT, pra todo mundo. Não tinha essa palhaçada que é hoje. Hoje, os caras determinam quem vai fazer pergunta. Hoje, os caras determinam o cara que vai falar, que nem participou do gol, nem participou do lance, nada. Então virou realmente uma briga de ego, uma briga de ódio por parte dos clubes com a imprensa. Essa é a grande verdade. Só que tem uns aí que não falam. Sabe por quê? Porque tem aquela parada da amizade. É o que eu penso isso. E vocês dois são repórteres. Vocês sabem disso. Sim. Ou não, Pedro? Ô, craque, só antes de você falar, né, tem só rapidamente pra fechar a ideia. E aí também falta da nossa classe de jornalistas, né? Pô, você sentar, um diretor liga pro outro, porque não existe nenhum consenso. Hoje no Paulista só pode ter um repórter no campo. Então ontem a gente deu uma sorte, eu e o Ramiro a gente conseguiu, mas as outras rádios foram prejudicadas e não puderam ter 2 repórteres no campo. Mas também ninguém se junta pra ir lá na CESP e falar, vamos fazer uma reunião com a federação e colocar. Ninguém tá se importando com muita coisa, mas depois todo mundo quer reclamar. Então poderia ter ali uma união maior também da parte jornalística pra conseguir, né, ter ali um trabalho melhor para os repórteres que vão para o jogo, né? Até porque a gente tem que se virar, né? Ontem, se não fosse a sorte que eu e o Ramiro a gente deu pra ficar no campo, a gente tinha que ficar praticamente no meio da torcida pra reportar, porque não cabe todo mundo na cabine pela estrutura. E aí não tô falando mal do Morumbi, nem o estádio cabe mais do que 2, 3 pessoas numa cabine de transmissão. Porque hoje ficou muito mais... hoje tem YouTube, que é do caramba, você tem muitas rádios, você tem muitas televisões. Hoje é muita gente. Não dá pra atender todo mundo, a gente entende isso. Sim. Perfeitamente, mas há um ódio por parte desses assessores com vocês, e comigo também, que é uma coisa impressionante. E ontem eles odeiam a gente, eles odeiam. E aí ontem o que faltou também, pra passar a palavra pro Ramiro, poderia ter acontecido porque a presidente Leila Pereira falou, né, que ela gosta de uma boa briga. Ontem, se ela quisesse, ela tinha sambado na cara dos Casares, aparecido na zona mesmo, falou, gente... Que escândalo foi esse que o Casares fez? Que é isso? Que ele tá gritando? Tirar o Casares pra nada. Zoar com a cara dele. Porque o Casares ontem deu um baita de um piti. A Leila poderia ter sido extremamente irônica aparecendo pra tirar sarro dele. Mas a verdade, todos os dirigentes fazem isso quando perde, quando tá numa situação difícil. Todos fazem, e aí filho. Você poderia aparecer pra tirar um sarro do cara. Todos. Nossa, que escândalo foi esse? Que aconteceu? A verdade, eu falei... E aí a Leila bateu no peito e falou, o meu treinador vai falar aqui. A verdade... Mas o Palmeiras preferiu não deixar ninguém falar. Se eu fosse o Palmeiras, eu ficaria dentro do campo. Eu vou dar entrevista pra vocês dentro do campo. Sim. Se eu fosse o Palmeiras, eu faria isso. Agora é o seguinte, todos fazem isso. Todos, sem exceção. Quando o Corinthians perde, eles fazem. Quando o São Paulo perde, faz. Quando o 15 perde, eles fazem. Todo o Flamengo faz. Todo mundo faz isso. E a imprensa, que é a voz deles. Mas aí quando a gente precisa trabalhar, quando vocês precisam trabalhar, os repórteres, os jornalistas, todo mundo, pô, vocês têm que ficar... Pô, que isso, cara? Nem gado fica igual a vocês. Nem gado fica igual a vocês. Nem boi fica igual a vocês. Só que ninguém percebeu isso ainda. E por sinal, uma forma inteligente do Palmeiras em relação ao que aconteceu. Palmeiras saiu de vítima, no meu entendimento. E aí, Pedro Ramiro? Ô, craque, mais uma vez, boa noite pra todo mundo. Assim, o que a gente pede não é nem privilégio. Longe disso, é liberdade pra trabalhar. É a tranquilidade de trabalhar sem querer ter privilégio nenhum. É a gente ter a oportunidade de ter mais tempo de coletiva, coisa que a Federação Paulista de Futebol tá limitando, 15 minutos de coletiva. Aí eu vou dar um bastidor, aliás, ele tá acompanhando a gente. Repórter Márcio Reis da Jovem Pan tá acompanhando a gente. Abraço pro Márcio Reis da Jovem Pan. E eu vou dar um bastidor sobre o Antônio Oliveira, que é o seguinte, o Márcio Reis, a coletiva agora da Federação Paulista tá sendo limitada a 15 minutos. O Márcio não conseguiu fazer a pergunta dele porque o Antônio acabou falando um pouco demais ali e tal, todo direito, enfim. Mas no fim da coletiva o Márcio... Que o treinador nem sabe disso. Isso. Aliás, isso não chega ao treinador. E aí o Márcio foi conversar com o Antônio. Ô professor, queria ter te feito uma pergunta e tal, num rolê, e falou, ô Márcio, me liga que a gente faz uma entrevista depois. Então eu quero dar aspas assim, a Federação Paulista de Futebol tenta limitar o trabalho do jornalista
como por exemplo, não dando espaço pra gente fazer com 2 repórteres no gramado. Aliás, no Brasileirão, na Copa do Brasil, você pode. No Paulistão, que eles querem igualar a Conmebol, fazer uma coisa mais limitada, e que eles têm o direito, enfim, assim, é um regulamento, que eu discordo desse regulamento. Mas agora, por exemplo, eles estão mais preocupados em que o jornalista não grave a chegada dos ônibus ali na porta do estádio, porque não é permitido. Ontem um guardinha quase derrubou meu celular. Não, né? os caras têm fiscais, contratam fiscais pra ver se o jornalista não tá gravando, e aliás enviam notificações pras emissoras quando você grava e acaba postando, do que alguém da Federação Paulista ir atrás de ter a liberdade de imprensa de você ter uma entrevista coletiva.